Graça e paz, povo de Deus. Eu vos saúdo com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você tenha uma boa noite. E quero compartilhar com você nesta hora mais um pouco da palavra de Deus para nutrir os nossos corações e mentes. Falemos com o Senhor. Maravilhoso Deus, Pai, soberano Criador dos céus e da terra, Senhor Deus de Israel, que por Israel nos enviou Jesus Cristo, seu único Filho, Senhor, para, por nossos pecados, na cruz do Calvário, nos ser expiação e resgate, Senhor, das nossas almas, nos perdoando e nos dando vida eterna nele. Jesus Cristo, o Filho unigênito do Senhor, que nos perdoou de todo pecado pelo sangue, por sua morte e por sua ressurreição, estando à destra do Pai e habitando em nossos corações, pois somos templo vivos do Teu Espírito, e assim o Senhor faz morada em nós, por Tua vontade soberana e pela habitação pessoal do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Senhor, que o Senhor adentre a cada lá nesta hora, nesta noite, suprindo cada necessidade, operando segundo o poder, Senhor, do Senhor, fazendo aquilo que bem lhe apraz, Senhor, e operando segundo a fé de cada um, Senhor, que compartilha comigo nesta hora, Senhor, a palavra do Senhor, por meio, Senhor, deste vídeo. Em nome de Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu quero deixar uma palavra, a palavra do Senhor, não é uma palavra, a palavra do Senhor, no livro de 1 Reis, capítulo 18, do versículo 19 ao versículo 39. Após 3 anos e 6 meses sem chuva, por conta da rebeldia de Acabe e da sua esposa Jezabel, que ali corrompera o povo de Israel, levando o povo a pecar, a adorar Baal, a adorar os Baalins, a adorar deuses estranhos que não era o Deus que tirou o povo de Israel do Egito, que era o Deus que fez com que Israel marchasse como uma nação poderosa sobre a terra e ali estivesse possuindo a terra de Canaã, conforme fora prometido por meio de Moisés e fora consumado por meio de Josué. Agora este povo estava corrompido em uma monarquia instituída, começada por Saul, já por ato de rebeldia do próprio povo, diante do profeta Samuel, quando, forçando Samuel, lhe disseram: queremos um rei. E Samuel, entristecido, porque em seu sentimento de ter falhado, ele começa a sentir uma grande tristeza no seu coração, uma vez que Samuel era homem de Deus, era homem do altar, e Samuel vivia para servir a Deus na sua tríplice função de sacerdote, profeta, sacerdote, profeta e juiz. Mas o povo queria um rei, e este rei foi dado pela primeira monarquia em Saul. Agora nós temos aqui o rei Acabe, vindo de uma geração de reis desobediente, de reis desviados da presença do caminho do Senhor, e se alia a uma esposa de um caráter ruim, de uma origem ruim, e conduzindo o povo de Israel ao caminho do inferno, ao caminho do pecado, ao caminho da mistura. Mas não é a mistura de massa para fazer o bom pão. É uma mistura de massa cheia de fermento, e fermento esse que faz com que a massa ela fique imprópria para o consumo, que ela fica inapta a ser consumida, a ser ingerida por aqueles que têm fome. E a palavra de Deus é fome, é alimento para quem tem fome. A palavra de Deus, ela é suficiente para nos nutrir. E diz aqui a palavra do Senhor, em 2 Reis, no capítulo 18, no versículo 19, que segue até o 39, que estando Israel sem chuva 3 anos e 6 meses, segundo a palavra do profeta Elias, diante da corte de Acabe, ali, seja bem-vindo em nome de Jesus, Deus o abençoe,
3 anos e 6 meses sem chover, e já tendo Jezabel mandado matar muitos dos profetas, ou quase todos os profetas do Senhor em Israel, Deus toca no coração de Elias para confrontar a fé daquele povo, para confrontar a fé daquele povo e principalmente a autoridade de Acabe como ungido, porque o rei era ungido. Era uma monarquia ungida, regida por Deus, onde a monarquia exercia influência sobre o sacerdócio e sobre o culto que era oferecido ao Deus único, ao Deus de Israel. Porém, Deus separara Samuel, para ser profeta, Deus separara homens para ser profeta, e não é diferente. Aqui nós temos Elias, desta época o profeta separado por Deus. E vendo Elias, os mandos e desmandos de Jezabel, que controlava Acabe de uma forma infernal e demoníaca, fazendo com que matasse os profetas do Senhor, o Senhor, por meio do Espírito dele, toca no coração de Elias com intrepidez, com coragem, porque o Espírito do Senhor é um espírito de coragem, não é um espírito de covardia, não é um espírito de medo, mas é um espírito que nos faz enxergar aquilo que está claro. E só a gente não quer, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus, só a gente não quer enxergar que tem coisa errada no lugar errado. Coisa errada fica no lugar errado. Coisa certa fica no lugar certo. E eu me apavoro porque eu estou vendo nesse tempo de agora coisas erradas em lugares que não deveriam estar. E eu fico me perguntando, Senhor, até quando? Senhor, até quando a gente vai ter que conviver com tanto paganismo, com tanta feitiçaria, com tanta macumbaria dentro das nossas igrejas cristãs? Outrora, discoteca, baile, outrora, simpatia, feitiçaria. A gente já não consegue mais distinguir o que é a igreja e o que não é a igreja. O que a gente vê é uma massa de pessoas desesperadas, sedentas de Deus, à procura de salvação, à procura de uma palavra de orientação, à procura de uma palavra de libertação, da palavra de cura, da palavra que faz com que o Espírito Santo habite e toda a luz do Espírito dissipe todas as trevas. Mas as pessoas, elas não estão encontrando isso ultimamente. Porque a gente tem que escolher para quem a gente vai pregar. Se a gente vai pregar para quem não conhece, ou se a gente vai pregar para quem conhece e está se perdendo. E Elias fala aqui, ele fala para Acabe, olha só, convoca todo o povo de Israel, convoca também os 450 profetas de Baal, e também os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa lá no seu reino. Preste bem atenção nisso, meu amado e minha irmã. Meu irmão e minha irmã, em nome do Senhor Jesus. 400 profetas de Baal. 450 profetas de Baal. 400 profetas de Aserá. Tudo isso mantido no conforto e no luxo da monarquia de Acabe e Jezabel. Jezabel, a rainha das prostitutas, prostituía o culto santo do Senhor. Corrompia a adoração ao Senhor, levava o povo de Israel a pecar, a morrer na escuridão, nas trevas, no inferno. E esses 850 falsos profetas estavam lá, sentados na mesa do rei, comendo das delícias do rei, enquanto o povo passava fome. Enquanto o povo estava na miséria, enquanto o povo estava perdido nas trevas, na escuridão da ignorância. E Elias diz aqui, em determinado momento, até quando vocês ficarão como aleijados, cocheando entre dois pensamentos? Ou seja, cochear é uma pessoa que tem uma deficiência na perna e começa a mancar. Até quando vocês vão ficar mancando, sem firmeza na fé de vocês? Uma hora vocês acham que Baal é Deus, outra hora vocês acham que o Senhor de Israel é Deus. Vocês têm que tomar uma posição.
O Baal é Deus e vocês sigam a Baal. O Deus de Israel é Deus e vocês sigam a ele. O que não se pode é ficar nessa dúvida. O que vocês não podem é viver nessa incerteza. O que vocês não podem, seja bem-vindo em nome de Jesus. O que vocês não podem é permanecer na ignorância, brincando de ser cristão, brincando de ter fé, brincando de ter autoridade do Espírito Santo na sua vida, brincando de ser lavado e remido no sangue de Cristo, quando na verdade você é um condenado, você é um perdido. Porque lavados e remidos no sangue de Cristo sabe distinguir o limpo do imundo, o puro do impuro, o santo do profano. E a minha pergunta é, você está sabendo distinguir o limpo do imundo, o santo do profano? Você está sabendo distinguir a casa de Deus de qualquer outra coisa? Eclesiastes 5 diz, guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. Porque a casa de Deus é lugar santo. E essa santidade começa por você, que é templo. Você é o templo. A casa de Deus é o lugar de comunhão. Mas você é o lugar que promove a adoração. Como você vai promover a adoração se você está indo em uma casa corrompida? E se você vai em uma casa corrompida, é porque você está corrompido. É porque você não tem certeza da tua fé. Pastor, você está falando de quem? Meu irmão, aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz a você nesta noite. Eu não tenho que nominar nada, eu não tenho que dar nome, eu não tenho que falar isso ou falar aquilo. A Bíblia está aqui, está diante de mim. Estou fazendo a leitura da palavra de Deus, resumida para você. Agora você tem que ter consciência. Você vai ouvir de forma inquestionável a palavra e vai seguir. Você vai com a multidão, você não vai questionar. Você não vai fazer como os bereanos, ver a palavra de Deus e ver aonde tem luz e aonde tem treva. Então Elias convoca o povo aqui, olha, Acabe, chama o povo, chama também os 450 de Baal, que comem, se fartam da sua mesa enquanto o povo vive na miséria. Chama os 400 de Aserá, está dando 850 profetas, falsos profetas, até agora na conta bíblica aqui, enquanto o povo está passando fome, morrendo à míngua, pedindo esmola, passando dificuldades. Está bem claro aqui que a preocupação de Acabe e Jezabel não era a saúde espiritual daquele povo. Está bem claro aqui que a preocupação deste rei de Israel não era em obedecer e cultuar ao Deus verdadeiro, ao Deus único, mas sim de viver a seu bel prazer, a fugir da justiça de Deus e levando uma multidão com eles, porque Provérbios 14, 12 diz que há caminho que aos nossos olhos parecem retos e perfeitos. Mas o final desses caminhos são os caminhos da morte. E o texto aqui vai discorrendo na sua narrativa dissertativa, dizendo que, convocados esses profetas, eles vão ao Monte Carmelo. E lá Elias fala que é para pegar, cada um põe o seu animal, e eu não vou estar detalhando porque você tem a obrigação de conhecer a Bíblia, meu amado, minha amada. E você que não conhece a palavra de Deus, está aqui em 1 Reis, capítulo 18, versículo 19 ao 39. É só você ler. Elias falou, cada um pegue um cordeiro. E cada um, segundo o seu costume de oferecer sacrifício, ofereça sacrifício ao seu Deus. Vocês, baalitas e aceritas, ofereça a Baal e Aserá, que era a consorte de Baal, porém eu vou oferecer ao Senhor. E será que aquele que responder a essa oferta por fogo do céu, este será Deus. E o texto diz claramente que os profetas de Baal, eles fazem de tudo, desde a automutilação, para ter uma resposta de Deus acerca daquilo que eles estavam fazendo. E nada acontece. E por volta do meio-dia, Elias começa então a zombar, não da questão da fé daquelas pessoas, mas a zombar daquele tipo de culto, aquele culto profano, aquele culto imoral, aquele culto onde de tudo se tinha, mas tudo tinha de tudo, menos a presença de Deus ali. Porque Deus não habitava naquele lugar. Deus não habitava no meio daquela imundícia. Deus não habita, meu irmão e minha irmã, no meio de imundícia. Deus habita em lugar santo porque Ele é santo. Você pode estar se perguntando,
Pastor, o senhor é tão santo assim para estar falando? Minha irmã, eu sou tão pecador. Meu irmão, eu sou tão pecador como qualquer outro. Uma coisa é eu ser pecador. A outra coisa é eu achar que a minha condição de ser pecador tem que me fazer viver na lama do pecado feito um porco. Não! Porque a palavra de Deus, ela limpa. O Espírito Santo regenera, vivifica, santifica e nos leva até a condição de pós-morte para a glorificação por meio da ressurreição. É o processo natural do agir do Espírito Santo, aleluia, na vida do salvo. A minha pergunta é, como você tem caminhado? Como você tem vivido? A você que está chegando agora, seja bem-vindo em nome de Jesus. Não estranheis a dureza com que profiro as palavras, mas é porque meu coração inflama, meu coração se indigna de ver tanta coisa passando de forma tão passiva e parece que ninguém percebe, ninguém vê, tudo está bom. Tudo hoje é justificável desde que se traga um ou dois, que às vezes nem ficam, vêm, e com a mesma velocidade que eles entram, eles saem, que as pessoas às vezes nem sentem falta, nem percebem que eles saíram. Mas é só a questão do trazer. A palavra de Deus diz, venha como está. Porque Cristo te muda, o Espírito Santo te transforma, Ele te lava, Ele te liberta, Ele te santifica. Se tiver demônio, Ele expulsa. Se tiver doença, se Ele quiser curar, Ele cura. Porque se Ele quiser fazer, Ele é Deus. Se não quiser, Ele continua sendo Deus. Porque Ele é Deus para te salvar. Ele não é Deus para estar te dando benefícios. Deus não é chefe do INSS. Deus é Deus que criou os céus e a terra e Ele quer te salvar. Ele quer te dar a vida eterna. Agora você escolhe que tipo de Deus você quer seguir. Assim como o povo de Israel estava perdido, seguindo a falsos deuses, a falsos profetas, você tem o direito também de escolher a que tipo de profeta você quer seguir, a que tipo de culto você quer prestar, a que tipo de Deus você acha que tem no seu coração. Jesus diz que aonde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Onde está o seu tesouro? O que é o seu tesouro? Cristo é o seu tesouro? Se Cristo é o seu tesouro, você então tem do Espírito Santo o auxílio para julgar entre o certo e o errado. Faça isso, meu irmão. Não precisa ninguém chegar para dizer assim, dar aquele toque assim, dizer assim, meu irmão, minha irmã, olha, isso está errado. Não, minha irmã, não faz isso, está errado. Isso é coisa para criança, isso é coisa para jardim de infância. Nós já passamos dessa fase. Paulo diz que nós estamos num processo de amadurecimento, de que quem está crescido agora vai aprender a envelhecer. E quem está velho vai se preparar para morrer, porque morrendo dorme no Senhor, para ser ressuscitado no Senhor. Aleluia, glória a Deus. É inadmissível que você viva brincando de crente. Porque você vai à igreja prestar um culto a você e não a Deus. Que culto você está prestando? Que forma de culto você está oferecendo ao Senhor? E diz aqui que perto do meio-dia, os profetas de Baal, eles juntamente com os de Aserá, são os 850, eles se mutilaram, eles clamaram, eles fizeram o que podia e o que não podia. E não houve resposta nenhuma. Porém, Elias agora, ele diz o seguinte, olha, chega, tempo de vocês acabou. O tempo da farra acabou. A bagunça acabou. Agora vamos fazer o que é sério? Vamos fazer um culto decente, um culto racional, como está lá em Romanos 12, versículo 1, onde Paulo suplica, ele implora, dizendo assim, irmão, rogo-vos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício santo e agradável, que é o vosso culto racional. Aonde está o culto racional? Culto racional é culto em que o Espírito Santo te ilumina pela palavra e você sabe o que está fazendo. Não um culto em que você está lá brincando de macaquinho mandou. Macaquinho mandou fazer isso, aí você faz. Macaquinho mandou fazer aquilo, aí você faz. Que culto é esse? Que atmosfera de adoração é essa? Irmão, uma paletada bem dada na guitarra, né? Aquele solo bem puxado, entendeu? Aquele vibrato bem feito na voz, nada disso quer dizer nada. Porque se isso fosse sinônimo de culto, você está entendendo? Se você acha que isso é culto,
e que isso é a máxima da adoração, existe vaga na escola de Satanás. E lá você pode se matricular e aprender e ficar melhor do que isso. Agora, se você quer prestar um culto decente a Deus, o culto começa com reverência. O culto começa com temor. O culto começa com testemunho pessoal. Porque não adianta você apresentar algo quando no seu dia a dia é isso em você. Porque ali você é uma pessoa, mas no seu dia a dia você é outra. Você fala de amor, mas cultiva a mágoa, cultiva o ódio, a perseguição. Como é que pode ser isso? Como é que pode ter presença de Deus nesse tipo de coisa? Esse é espírito de Jezabel, é espírito que adoece a comunidade cristã, é espírito que adoece a casa do Senhor, é espírito que adoece o templo do Espírito Santo que somos nós. E templo imundo o Espírito Santo não habita, porque ele é santo. E aonde é profano, ele não habita. O Espírito é santo. Levítico 6:13 diz: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Este fogo é a chama viva do Espírito, que enquanto está ardendo em nossos corações, a nossa fé está latente, ela está pulsando, ela está viva, ela nos move para o sobrenatural de Deus. E aí as pessoas falam, antigamente o Senhor fazia, por que não faz hoje? O Senhor não faz hoje porque nós somos incrédulos. O Senhor não faz hoje porque nós vivemos mais na prática do pecado do que na santidade. O Senhor não faz hoje porque nós não priorizamos Jesus como centro da adoração, como centro do culto. Nós queremos ir ao culto, não para prestar culto, mas para assistir o culto, julgar o culto e dizer assim, olha, o culto hoje foi bom. Meu irmão, o culto não tem que estar bom, porque o culto quem oferece é você. Se a oferta está podre, foi você que deu. Se a oferta está boa, foi você que deu também. Abel deu, Caim deu, e Deus aceitou aquele que ele achava que devia aceitar, e rejeitou aquele que ele achou que devia rejeitar. Assim também é conosco. Ah, pastor, já que então é assim desse jeito que o senhor está falando, se o senhor está tão aborrecido, será que o problema não está no Senhor? Pode ser que o problema esteja em mim. Porque o meu problema é, eu sei que tipo de templo eu sou. Eu sou um templo que está sempre em reparo. Sabe por quem? Pelo grande reparador que é o Espírito Santo. Pelo grande regenerador que é o Espírito Santo. Mas eu tenho consciência dos meus erros. Eu tenho consciência das minhas falhas. E quando faço isso, eu imploro de joelho e lágrima pedindo ao Senhor, Senhor, opera em minha vida. Faz o milagre em minha vida. Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, transforma. E não é música de Zaqueu, não é música de cantor, não. É realidade, a gente precisa disso, porque senão a gente vai viver uma falsa atmosfera de adoração. E aí a gente vai estar apelando para recursos que não promovem a presença de Deus, a não ser o emocionalismo temporário, a não ser aquelas coisas que passam tão brevemente. E aqui chega um momento então que Elias, ele junta o povo e diz assim, chega, vocês já tiveram o tempo de vocês, agora é o meu tempo. Ele pega 12 pedras simbolizando as 12 tribos de Israel, ele com todo zelo e cuidado, ele restaura o altar do Senhor. Restaurar o altar é restaurar a vida. Restaurar o altar é restaurar consciência. Restaurar o altar é restaurar posicionamento diante de Deus. Como é que está o nosso posicionamento diante de Deus? Como é que está o nosso testemunho diante daqueles que nos observam? Porque eu costumo dizer que dentro da igreja não tem demônio. O problema é quando sai dela. De repente você pode estar falando assim, pastor, isso não é palavra para ser falada assim. Irmãos, o bom testemunho vale mais do que 10 palavras não vividas e não sendo verdadeiras. E ali Elias pega, arruma as 12 pedras, restaurando o altar, e ele cava valas em volta do altar, e ele manda jogar água ali algumas vezes, e ele agora começa a orar. E quando Elias faz a oração da fé, dizendo, Senhor,
para que saiba, que seja sabido que só o Senhor é Deus, e que só eu sou o teu servo, e que eu sou seu servo e vivo o culto verdadeiro ao Senhor, responde. E Elias não precisou fazer muito sacrifício, não. Deus respondeu e consumiu tudo com fogo. A água foi consumida com fogo, a pedra foi consumida com fogo, o sacrifício foi consumido. Deus consumiu tudo, acabou com tudo, porque Deus é fogo consumidor. Ele é amor, mas também é fogo consumidor. O que eu quero refletir com você é: que tipo de culto você tem prestado ao Senhor? Que tipo de oferta você tem levado ao altar do Senhor? Você tem cultuado ao Senhor? Você tem barganhado com o Senhor? Você está naquela perspectiva do fariseu que, jejuando, dizimando, ofertando de forma legalmente, você está melhor do que o publicano? Será que você está nessa mentalidade? Será que é em vão que Jesus fala lá no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 23 e 24, que Deus é Espírito e procura adoradores que o adorem em Espírito e verdade? Será que é em vão essa palavra? Então, o que eu quero dizer para você nessa hora é: assim como Israel precisou experimentar aquele momento de desafio consigo mesmo, porque estava cultuando a Deus e o diabo ao mesmo tempo, e aí você não cultua ninguém, você não presta culto nenhum e acaba caindo nas mãos do diabo. Nós também precisamos saber a quem estamos adorando, a quem estamos cultuando, a quem estamos consagrando a nossa vida, a que tipo de ritual de culto estamos prestando, para que a gente não caia na obra de engano de achar que determinadas coisas, determinados elementos vai fazer com que nós nos sintamos mais fortes, mais cheios, mais transbordantes do poder do Espírito Santo. Porque quem enche é o Espírito, não é você. Você é o recipiente. Deus é que decide o quanto ele vai encher. E ele não vai botar nada além da medida que você pode suportar. Porque além da medida que você não suporta, não vai dar certo. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, a que tipo de culto, a que tipo de Deus, a que tipo de fé, a que tipo de igreja você tem se prestado a ser, a viver? Eu quero deixar essa palavra para nossa reflexão, para que nós pensemos. Porque não vai demorar muito, e esta igreja que a gente está vendo, ela vai acabar desaparecendo. Ela vai ficar tão tecnológica, ela vai ficar tão digitalizada, que ela vai acabar sumindo, que ela vai acabar aderindo, né, às artimanhas de Jezabel, e daqui a pouco a gente vai estar enlouquecido por essa tecnologia, que, sendo mal usada, nos conduz ao quê? Ao inferno. Ah, pastor, o culto online é ruim? O culto online é uma bênção. Serviu tanto nesse período pandêmico aí, em que a gente teve que ficar nesse isolamento, nesse afastamento, nessa falta de convívio, de calor, né? Nós precisamos do calor, da comunhão dos uns com os outros. Mas, irmão, eu não estou falando disso. Eu estou falando que, na ausência de vida com Deus, nós estamos criando amparados, nós estamos criando situações, a gente está criando eventos, a gente está criando circunstâncias para propiciar um sentimento que só vai durar enquanto a gente estiver ali dentro. Porque quando você sair da porta para fora, seu problema está junto com você. Ele não está te esperando lá fora, não. Ele, na verdade, nem saiu de dentro de você. Porque a entrega do culto é a entrega da sua oferta, da sua vida, do seu coração. E você entrega o seu coração do jeito que ele tiver. Se o seu coração estiver cheio de dor, é esse coração cheio de dor que você vai entregar no altar. Se o seu coração estiver cheio de alegria, é esse coração de alegria, cheio de alegria, aleluia, que você vai entregar diante do altar. O que você não pode é oferecer fogo estranho. Porque os filhos de Arão, Nadab e Abiú, ofereceram fogo estranho e o resultado foi a morte. Em todas as rebeldias em que a Bíblia relata, a punição foi com morte.
E aqui, ao término disso, Elias manda Acabe ir para o palácio e se adiantar, porque depois da palavra de um homem de Deus, que durante 3 anos e 6 meses não choveria, até que ele desse a palavra de deliberação para que chovesse, e isso era na autoridade de Deus, não era dele. Ele agora diz, volta, porque está vindo uma grande chuva por aí. E assim foi, depois de 3 anos e 6 meses, houve chuva. Mas tudo isso, sabe por que isso foi possível? Porque Elias tinha vida com Deus. Elias vivia a manifestação de Deus na sua vida. Elias vivia o habitar do Espírito Santo nele. Elias não vivia no convívio e na influência do mundo. Elias não se deixava levar pela voz da multidão. Elias não se sentava à roda dos escarnecedores. Elias não se detinha no caminho dos pecadores. Elias, ele não estava ali trilhando o caminho dos ímpios, dos maus, dos zombadores de Deus. Ele estava se preservando, se guardando, porque ele sabia a quem ele tinha que prestar conta. Você sabe a quem você tem que prestar conta? Você não tem que prestar conta ao seu líder. Ao seu líder você tem que prestar cooperação. Você não tem que prestar conta ao seu pastor. Ao seu pastor você tem que prestar cooperação. Conta você vai prestar a Deus. Porque se você morrer agora, e eu também, a gente vai prestar conta a Ele. E dependendo do que a gente tiver feito, a recompensa vai ser de acordo com aquilo que nós merecemos. Ah, pastor, mas me garantiram que eu sou salvo, independente do que acontecer, se eu morrer, eu estou no paraíso. Eu sou salvo e eu vou para o céu. Você tem essa convicção de salvação? Meu irmão, se você tem, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não há o que temer. Mas se você não tem, você tem que repensar isso. E é impossível que alguém que não saiba cultuar, que não sabe que tipo de culto está oferecendo, que não sabe que tipo de oferta está dando em cima do altar, tem essa certeza de salvação. Sabe por quê? Porque o coração do ofertante conhece aquele a quem ele está ofertando. O coração do ofertante, ele sabe o que agrada aquele a quem ele adora. Sabe porque ele adora em espírito e verdade. Adorar em espírito é relacionamento com Deus, é intimidade com Deus, é vivência com Deus. Adorar em verdade é a prática, é o testemunho de fé vivido pela palavra, pelo obedecer, pelo se afastar do mal, se desviar do mal, fugir da aparência do mal. Eu não estou questionando se você é perfeito ou não é perfeito, porque perfeito só Deus. Eu estou falando é que nós estamos caminhando em um caminho de escuridão, achando que estamos trilhando um caminho de luz. Meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo nos ilumine, nos dê graça, nos abra o entendimento, para que nós possamos glorificar a Deus todos os dias de nossa vida. Não tome esta palavra como uma palavra ofensiva ou agressiva. Mas toma essa palavra como um despertamento de Deus, porque a palavra diz que o Espírito Santo diz expressamente: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito da palavra, diz à igreja. Porque Paulo diz que Deus não é Deus de confusão, senão de paz na igreja dos santos. E o que eu estou vendo é muita confusão. É confusão mental. É crente se comportando como retardado espiritual. É crente se comportando como doente mental espiritual. A palavra coxear aqui é o mesmo que mancar espiritualmente, é estar deficiente espiritualmente. A deficiência espiritual não nos deixa andar de forma correta na espiritualidade com Deus. Porque a espiritualidade com Deus se dá pela comunhão, se dá pelo obedecer, se dá pelos frutos do Espírito. Gálatas 5, dos versículos 16 em diante, diz: frutos do Espírito e obra da carne. Não sou eu que tenho que te julgar ou te avaliar, basta a mim avaliar a mim mesmo, porque eu já tenho quem me julgue e eu também devo me julgar. Agora, eu sei a vida que eu vivo. Cada um tem que saber a vida que vive. Eu sei a forma que eu adoro. Cada um deve saber a forma que se adora.
A gente não tem que fazer tipo mula e burro, botar uma viseira assim e fingir que nada está acontecendo. Vamos olhar nossa volta, o mundo está mudando, as coisas estão mudando, os sinais estão aí. Nós estamos esperando o quê? Meu irmão, minha irmã, nós somos templo vivo. O Espírito Santo habita em nós e não em paredes. Sejamos vivos, porque aquele que habita em nós é vivo. Ele diz, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele está falando de pessoas que, mesmo passando pela morte, suas consciências estão vivas com ele. Porque Deus é Deus de vivo, Deus não é Deus de morto. Porque os mortos ele ressuscita para dar vida, para fazer o propósito da obra dele. Meu irmão, receba a vida, receba unção, receba a autoridade de Deus, para que você possa invocar o nome do Senhor, como está lá em Romanos 10, 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, aleluia, glória a Deus. Então invoque o nome do Senhor, busque a presença do Senhor, faça do Senhor a sua bandeira, a sua força, a sua fortaleza, a sua rocha, que a sua consciência, que a sua casa, a habitação do Espírito, esteja alicerçada na rocha que é a palavra, e não na areia, porque quando vier as dificuldades, a adversidade, você vai cair, porque a areia, ela não é sólida, mas quando a gente está em Cristo, vem todos os contratempos naturais e sobrenaturais, mas a gente permanece porque Cristo nos faz permanecer. Amém? Deus te abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por minha vida e pela sua agora. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, meu Deus, eu te agradeço por este momento. Que o Senhor, meu Deus, abençoe, meu Deus, essa pessoa que está, Senhor, compartilhando conosco nesse momento, Senhor, deste momento da partilha da Tua Palavra. Que o Senhor entre em cada lar, que o Senhor entre em cada coração, que o Senhor esteja operando o Teu milagre. Pai, eu creio na Tua Palavra, porque a Tua Palavra, ela é profética, e ela nos faz proferir profecias da Tua Palavra. Pai querido e amado, esteja sobre o governo da terra, esteja sobre o governo deste país, esteja, meu Deus, no cuidado, Senhor, da Tua igreja em toda parte da terra, esteja no cuidado dos Teus servos que ministram, meu Deus, com fidelidade sobre o Teu altar, esteja, meu Deus, repreendendo e jogando por terra o espírito de Jezabel que tem contaminado, meu Deus, o Teu povo, que tem infectado o Teu povo e tem matado mais do que qualquer peste, do que qualquer vírus, do que qualquer mortandade, meu Deus. Pior do que isso, Senhor, é a morte na fé, é a morte na espiritualidade, causado pelo espírito de Jezabel. Pai querido e amado, em nome de Jesus, repreende esse espírito, meu Pai. Joga por terra esse espírito, amarra, acorrenta esse espírito pelo poder do Teu nome e do Teu sangue, Jesus, porque o Senhor é vivo e o Senhor vive e nós vivemos no Senhor. Pai querido e amado, abençoa essa pessoa que se encontra enferma, abençoa essa pessoa que se encontra, meu Deus, necessitada, abençoa essa pessoa, meu Deus, que se encontra, meu Pai, na carência, na dependência de um auxílio, de um socorro urgente do Senhor. Pai, que a paz do Senhor esteja sobre ela, que Teu Espírito esteja sobre ela, que a graça do Senhor esteja sobre ela, que a palavra do Senhor flua dentro dela como rios de água viva, Senhor, conforme a Tua promessa profética em nossas vidas. Pai querido e amado, tudo isso nós te pedimos, nós te imploramos, rogamos e suplicamos humildemente, em nome de Jesus, glorificando a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo, agora e sempre. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a rica consolação do Espírito Santo seja com a igreja do Senhor em toda a terra, seja com os servos do Senhor que ministram sobre o altar e que têm seus corações voltados para a obediência, para o temor, porque o Senhor visita, e o Senhor visita o altar, e o Senhor visita os seus ministros no altar. E eu sei, Senhor, que o Senhor começa a sua justiça pelo altar. E temos que estar, Senhor, arrependidos diante do Senhor, para que o Senhor possa nos restaurar, nos pôr de pé, nos pôr por atalaia, Senhor, no meio do Teu povo, para falar, Senhor, para falar da Tua palavra, da verdade da Tua palavra, para que o Teu povo tenha saúde, para que o Teu povo tenha autoridade, para que o Espírito do Senhor continue a operar, Senhor, como sempre fez e nunca parou. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma boa noite. Fiquem na paz. Em nome de Jesus.